Por uma cruel brincadeira do destino, um passado terrível do Dan volta a assombrar ele, e graças a isso e outras revelações que isso vai acabar desencadeando, a história e tudo que a gente viveu até agora fica até mais triste, ganha um peso diferente. A história do Dan fica mais triste e a situação do Jae-kyun ainda mais complicada. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 90 de Jinx. Então antes da gente falar sobre o capítulo, já deixa eu te lembrar de deixar o like no vídeo, porque ajuda bastante no engajamento. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. Comenta quantas vezes você quiser ao longo desse vídeo para me dizer o que você achou dos capítulos, o que você concorda e discorda de mim. E se tiver a oportunidade e a disponibilidade de ajudar financeiramente o canal, você pode clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo e assinar o clube de membros, ou então através da chave Pix que está disponível na caixa de descrição. Agora vamos falar sobre o capítulo 90 de Jinx. Então ainda durante o jantar deles naquele restaurante chique, o Jae-kyun continua muito intrigado com aquele homem na outra mesa que não para de encarar, de olhar diretamente para eles. Até que o Dan percebe a distração do Jae-kyun e também se vira pra descobrir o que ele tá olhando, porque ele não para de olhar pro lado. Quando vê aquele homem, quando percebe que é o homem que assediou ele no passado, uma onda de desespero toma conta do Dan. Ele é inundado de todas as lembranças assustadoras daqueles episódios e de tudo que aquilo veio desencadear depois na vida dele. O Jae-kyun fica muito preocupado com a reação do Dan, enquanto na mesa daquele velho porco a gente vê o homem que acompanhava ele de repente ir embora, deixando ele sozinho. Aparentemente aquilo talvez fosse algum tipo de encontro, já que ele tenta impedir o homem de ir embora e tal. As lembranças nojentas dos abusos, né, dos assédios vividos pelo Dan por aquele velho nojento começam a inundar a mente dele. Então ele se levanta e vai até o banheiro, aparentemente para tentar se recompor. O Jae-kyun inicialmente pensa em ir atrás dele para ver se tá tudo bem, mas então ele é impedido por aquele homem que de repente chega na mesa dele. O homem pergunta se o Jae-kyun é namorado do Dan, e imediatamente o Jae-kyun já se irrita com aquela pergunta, porque o tom como ele pergunta e a pergunta em si, naquela situação estranha, depois que ele tá encarando tudo aquilo junto, parece que ele tá querendo iniciar uma conversa cheia de insinuações nada agradáveis sobre o Dan. Do nada, o velho tá chamando o Dan de vadia, de putinha, dizendo que queria ter sido o primeiro a tirar o cabaço dele, mas que não é fácil domar um virgem como aquele. Aqui a gente já tem muitas informações que dão um peso muito maior para a história. Ele diz que o Dan vivia se insinuando, se jogando pra cima dele, e que tava claro que tava louco pra conseguir um namoradinho médico. Mas ele ainda fala que agora, observando o Dan com aquele lutador famoso num jantar chique como aquele, parece que ele fisgou um peixe bem maior. Como era de se esperar, aquele monte de atrocidades que o velho fala tira o Jae-kyun do sério, que parte imediatamente pra cima dele. Gente, aqui enquanto eu lia, eu simplesmente torcia desesperadamente para que o Jae-kyun arrebentasse os nós de todos os dedos dele na lata, na fuça daquele velho nojento. Sem medo da surra que tá prestes a levar, o homem continua falando coisas escrotíssimas sobre o Dan, agora insinuando que o Jae-kyun pagou pra eles estarem juntos. Isso na sua maneira mais crua não deixa de ser verdade, mas a gente precisa fazer alguns recortes sobre a necessidade que o Dan tava passando na época, sobre a maneira como o Jae-kyun se sente e age hoje em dia em relação a isso. O homem fala no dinheiro, no Jae-kyun ter pago por eles na sua perspectiva mais fútil da coisa, na sua perspectiva mais capitalista do negócio, assim, ignorando qualquer tipo de recorte, como eu falei. Ele simplesmente como se o Dan estivesse ali basicamente, única e exclusivamente pelo dinheiro, e não porque ele começou aquilo por causa de uma necessidade absurda, que inclusive parte disso desencadeada por este homem, e também como se o Jae-kyun tivesse passado a lidar com isso tudo de maneira diferente
depois. A briga, óbvio, chama a atenção de todo mundo no restaurante e o Dan, que tá voltando do banheiro agora mais calmo, se assusta assim que ele vê aquilo acontecendo. Ainda sem medo da surra que tá prestes a levar, o homem continua falando então, agora dizendo que por culpa do Dan, a vida dele foi arruinada e que agora ele tem que ficar se rebaixando a qualquer um apenas para sobreviver. Que pra ele não é justo o Dan tá levando uma vida tão boa como ele enxergou agora e ainda mais, segundo ele, se vendendo pra isso. Cara, que irritante. O Dan não tá levando uma vida tão boa, isso é na real um episódio meio raro, algo como eles estão vivendo aqui. E o Dan não se vendeu por pura escolha, era uma necessidade exclusiva do recorte que ele vivia naquele momento. O Jae-kyung vai ficando cada vez mais irritado, o sangue dele tá fervendo. Se eu cair, ele vai junto. Eu devia ter fudido ele quando eu tive a chance. Essas palavras ditas por aquele velho asqueroso colocam o Jae-kyung completamente no limite. E quando ele tá prestes a arregaçar a lata do velho, o Dan aparece do nada e segura ele e impede ele de fazer aquilo. O Dan pede desesperadamente que ele se acalme e não faça isso, porque ele tem uma luta a caminho, né? Ele tá prestes a disputar o cinturão de campeão dele e ele não pode ser suspenso de novo. O Jae-kyung, agora no limite da raiva, quando o Dan chega, ele consegue se conter, o que é até uma surpresa pra todo mundo. Ele então simplesmente joga o velho no chão, que sai correndo desesperado dali. O Jae-kyung agora tá ainda tentando voltar a si, porque ele tá em um estado transbordando de ódio pelo tanto de palavras grotescas que ele escutou sobre a pessoa que é basicamente o porto seguro dele hoje em dia, né? O cara por quem ele tá apaixonado. Enquanto o Dan tenta absorver o tanto de emoções desesperadoras que ele viveu nesse curto período de tempo. E os dois vão pra casa. Quando eles chegam no apartamento, o Dan vai contar pro Jae-kyung o que aconteceu, basicamente qual é a história daquele homem. Ele conta que aquele homem era o diretor no hospital onde o Dan começou a trabalhar pela primeira vez. E ele tava, óbvio, super empolgado com um emprego novo, né? E o cara que parecia ser apenas um cara legal ajudando ele no começo, de repente começou a passar muito dos limites. Cada vez mais as coisas pioraram e chegou até um episódio onde esse diretor chegou a perguntar pro Dan quanto ele cobraria pra dormir com ele. Então chegou o dia em que ele encurralou o Dan, mas antes que o pior acontecesse, eles foram interrompidos e o Dan conseguiu se livrar e fugir. Mas depois desse episódio, o Dan simplesmente foi demitido. Era muito mais fácil o hospital lidar com a demissão de um mero funcionário do que lidar com a demissão do diretor. O Dan ainda conta que depois daquilo ele não conseguiu mais nenhum emprego, nenhuma chance em um outro hospital e que acredita até que alguns boatos podem ter sido espalhados sobre ele, né, pelos hospitais, e que foi assim que ele acabou como fisioterapeuta do Jae-kyung. O Jae-kyung parece incrédulo, sem conseguir absorver todas as informações que ele acabou de receber, sem conseguir absorver toda essa história que o Dan tá contando pra ele, enquanto o Dan parece sofrer a cada segundo que ele precisa relembrar aquelas histórias dos abusos que ele sofreu na mão daquele homem. Então isso alerta o Jae-kyung. Aquilo tudo que o Dan falou no começo sobre ter muitas experiências sexuais era tudo mentira. O Dan confirma que aquilo era mentira, que ele tinha medo que o Jae-kyung desistisse e mandasse ele embora se ele contasse que ele nunca tinha feito aquilo. O Dan estava desesperado pelo dinheiro e ele tinha muito medo que o Jae-kyung desistisse do acordo se ele soubesse que o Dan não tinha nenhuma experiência. O Dan então imediatamente se desculpa por ter mentido e o Jae-kyung tá desesperado. O Dan não tem que se desculpar, ele mesmo fala que ele não tem que se desculpar por causa disso. O Jae-kyung começa a lembrar de várias vezes que ele tratou o Dan como um mero objeto sexual, né, das várias
vezes em que ele insinuou como se o Dan fosse uma grande vadia, como se já tivesse estado com vários homens. Tudo aquilo que ele acreditava e que levava ele a diversos comentários asquerosos nunca foi verdade. O Jae-kyung tá ali sendo consumido pelas diversas emoções que essas lembranças de tantas vezes que ele foi escroto com Dan começam a consumir ele. E aquilo tudo traz pra ele um misto de sentimentos nada bons sobre ele mesmo. O Jae-kyung parece sentir um certo tipo de repulsa por ele mesmo nesse momento, enquanto o Dan tá simplesmente destruído pelo tanto de emoções, tanto de situações tristes que ele precisou reviver em um período tão curto de tempo. O Jae-kyung tá inconformado do Dan nunca ter contado isso pra ele, mas o Dan responde que não importa. O que mais importa realmente pro Jae-kyung são as lutas. O Dan diz que ele não tem com o que se preocupar, porque tudo aquilo foi consensual e inclusive foi o próprio Dan quem definiu o preço daquilo. Ele ainda fala pro Jae-kyung que ele não tem nada a ver com o que aconteceu no passado do Dan, nada disso é culpa dele. O Jae-kyung parece não conseguir processar nenhuma dessas emoções nesse momento. Ele parece não conseguir absorver nada daquilo e ele continua perguntando. Ele pergunta pro Dan então se ele simplesmente suportou isso tudo durante todo esse tempo e como ele conseguiu. Então o Dan finalmente confessa os sentimentos que ele tinha pelo Joo Jae-kyung. E eu falo tinha porque de um bom período pra cá as coisas parecem ter mudado. O Dan parece ter aceitado abandonar esses sentimentos. Ele conta então que no começo foi bastante difícil realmente suportar aquilo, né? Suportar, quando ele diz suportar aquilo tudo, é, por exemplo, o sexo que ele fazia com Jae-kyung pelo dinheiro, a maneira como Jae-kyung tratava ele. Ele explica que no começo foi bem difícil suportar, mas com o tempo nada disso importava mais, porque ele passou a gostar do Joo Jae-kyung. O olhar e as palavras sinceras do Dan nesse momento pegam o Jae-kyung de surpresa. O Dan tava realmente apaixonado por ele. Mais episódios em que o lutador foi escroto com o Dan voltam a assombrar ele. Ele lembra dessa vez do episódio do aniversário, onde o Dan preparou com todo carinho um presente pro Joo Jae-kyung e ele tratou aquilo como lixo, totalmente descartável. Tudo que o Dan falava sobre os sentimentos que ele queria transmitir naquele dia com o presente, agora pro Jae-kyung parecem fazer sentido. Agora ele entende o que o Dan tava querendo dizer. Ele também lembra de uma vez em que o Dan tava completamente fora de si durante alguma vez que eles estavam fazendo sexo, e o Dan disse que amava ele. Eu confesso que eu nem lembro dessa passagem, tá? Honestamente, eu tava tentando buscar na minha mente quando foi essa passagem específica, eu não consigo lembrar, mas o Jae-kyung lembra. O Jae-kyung parece completamente fora de si, agora que ele descobriu tanta coisa dolorosa sobre o passado do Kim Dan e ainda entende que muita coisa dolorosa ele mesmo causou depois. Saber que durante todo esse tempo o Dan começou aquela situação como um rapaz virgem e que ele suportou aquilo tudo pela necessidade, pelo desespero, e aí agora sobre os episódios de assédio que ele viveu nas mãos do antigo diretor, deixam tudo ainda mais triste e deixam o Jae-kyung ainda mais desesperado de entender tudo aquilo. Ele percebe que esse tempo todo ele entendeu tudo errado sobre o Dan, sobre os sentimentos, sobre as necessidades, sobre as coisas que ele queria falar, e ele finalmente cai na real de que tudo que ele fez com o Dan desde que eles se conheceram, começaram a ficar juntos, foi causar mais sofrimento a ele. Nesse momento não existe uma única vítima naquela situação, os dois estão completamente quebrados emocionalmente. Finalmente, nas lembranças do Joo Jae-kyung, a gente vai saber o que ele disse naquele dia na roda gigante, que pra gente, leitor,
autor era inaudível. Ele não se declarou como eu achei que ele tinha feito. Ele, na real, pedia pro Dan não deixar ele depois que as lutas que eles tinham combinado acabassem. E ele lembra disso porque agora, depois desse tanto de informação que ele teve, de toda a dor que ele percebeu que ele causou ou piorou na vida do Dan, ele sente que ele não tem o menor direito de pedir pro Dan ficar. Quem é ele pra pedir pro Dan ficar com ele ainda depois de tudo que ele fez? A gente tem até um quadro ali onde ele parece estender o braço pra alcançar o Dan de alguma forma e de repente ele recolhe o braço, não tenta mais. É quase que uma representação clara de que ele tá desistindo, porque ele não merece isso. É a ideia de que não importa o quanto ele ame o Dan nesse momento, ele não merece estar com King Dan depois de tudo que ele fez pro rapaz. Esse capítulo doeu. Ele foi cruel com os personagens, ele foi destrutivo. Foi triste e até difícil de ler em alguns momentos. Ver o Dan reviver todas aquelas situações, todos aqueles acontecimentos tão cruéis na vida dele. E ver ele contar finalmente pro Joo Jae-kyun sobre como ele se sentia, né? Sobre os sentimentos dele num momento como esse. Completamente sem esperança. É quase que cruel esse capítulo, ver as coisas caminhando para um lugar onde parece que o lugar saudável ou justo com eles é que eles estejam separados. E assim, com todos os seus defeitos, nem o Jae-kyun merecia isso. Eu também odiei ele durante toda a história, mas ele amadureceu, mudou muito. A maneira como ele enxerga e como ele se sente em relação ao Dan. Eu acho que esse capítulo serviu pra humanizar muito ele. Tanto sobre mostrar pra gente que os sentimentos dele parecem genuínos, como colocar ele num lugar de sofrimento, de repulsa e entendimento de que ele foi um cara escroto todo esse tempo. Foi muita informação, muita coisa, até sobre a virgindade do Dan e as palavras que o lutador tinha dito na roda gigante. Tem tanta coisa pra gente absorver e provavelmente a gente vai ter tempo pra isso, porque a Minhwa, a autora de Jinx, ela deixou um comentário nesse último capítulo, no 90, falando aparentemente que no próximo dia que teria capítulo de Jinx, ela ia falar sobre o hiatus que a história tá prestes a entrar. Então a gente vai ter aí alguns meses sem Jinx, provavelmente. Gente, eu vou ter um treco pra ter que esperar pelo resto da história. É pra me fuder, né? Mas assim, ela tá construindo uma parada muito da hora e a gente já sabe que a autora adora a ideia de colocar o Semi pra sofrer durante a história, depois que a história tem uma reviravolta. Em BJ Alex foi muito parecido, só que aqui a coisa tá muito densa, assim, né? Claro, Jinx é uma história muito mais densa emocionalmente, mas porra, hiatus, como é que eu vou esperar até lá? Pra me ajudar a esperar, inclusive, uma coisa que você pode fazer é comentar aqui embaixo outros BLs pra gente ler e também alguns pra eu comentar aqui com vocês. Eu não sei se capítulo a capítulo é tão fácil eu fazer como eu faço com Jinx, porque a gente já tá desde o começo nisso aqui, mas pelo menos pra eu ler e trazer aqui pra vocês, tem um que acabou recentemente, eu não vou comentar qual é o nome. Deixa aí nos comentários se você adivinhar qual que é, tá? Eu não vou falar qual que é, mas eu tô relendo o começo dele, terminando de ler, pra vir comentar aqui com vocês. Não é nada de especial, mas ele é divertido, então daqui a pouco tem vídeo novo sobre BL por aí. Deixa outros vídeos que você gostaria de ver no canal, principalmente enquanto Jinx vai estar no seu hiatus, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!